Muito bom dia, eu sou o repórter Albano Gado, estamos aqui na Feira do Livro, recebendo personalidades da música, da cultura, da política, dos esportes. Quem está conosco aqui hoje são dois representantes nossos, tanto na parte legislativa, né? Débora Garcia e Gilson Padeiro. Bom dia a todos. Bom dia, Albano. Bom dia, Albano. A Débora é a atual secretária especial da Copa do Mundo de 2027 feminina, né? Exatamente. Coisa boa, coisa boa. E o Gilson é o nosso vereador aqui, que a gente já conhece há bastante tempo. A gente podia falar sobre esporte para a gente começar esse bate-papo, né? Já que os dois têm pauta sobre esse assunto. A Débora ocupou a Secretaria de Esportes até 2024, né? E hoje acaba assumindo uma importante secretaria também. Bom, o esporte, a gente tem visto que as corridas em Porto Alegre estão aumentando cada vez mais, né? O Gil estava comentando aqui com a gente que foi responsável pela construção de um projeto específico para isso, né, Gilson? Isso aí. Hoje, Porto Alegre se tornou agora, foi sancionado até pelo prefeito Sebastião Melo como Porto Alegre, capital das corridas de rua, um projeto desse vereador aqui, Gilson Padeiro, junto em parceria com o vereador Marcos Felipe do Cidadania. Virou referência, então, Porto Alegre? Hoje, Porto Alegre é uma referência nas corridas de rua. Hoje, se tu chegar, todo fim de semana tem uma atividade, né? Nós temos até dentro da nossa equipe atletas. Eu tenho um atleta que é da minha equipe que já foi, é o 5º melhor colocado na maratona na São Silvestre. Foi em 2019. Ele foi o 5º. Ele foi o porto-alegrense melhor colocado nessa corrida, nessa São Silvestre em 2019. Albano, até para colaborar com o vereador, nós temos hoje 2 maratonas aqui em Porto Alegre, a Maratona Internacional de Porto Alegre e a Maratona New Balance. As pessoas vêm para Porto Alegre do mundo inteiro para alcançar índices, porque aqui é um lugar excelente para alcançar índices, porque tem a temperatura baixa, o percurso plano, e com isso as pessoas vêm para cá. Nós tivemos um caso recente de um falecimento durante uma das maratonas. A Câmara já tomou alguma atitude? Já existe alguma definição de prevenção com relação a isso, vereador? A Câmara até tem um projeto que está tramitando na casa. Eu faço parte da SESC, né? Comissão Esporte, Cultura e Educação, onde o Moisés Barbosa ele protocolou esse projeto no projeto pedindo um atestado médico. E a gente viu que é muito difícil, acaba restringindo muitos atletas e aí estamos adequando o projeto para tipo um formulário, um parquê, né? E até a Débora ajuda também aí até a contribuir também com essa parte. Hoje, nas corridas no mundo inteiro, tu não tem como tu solicitar um atestado médico. O atestado médico quer dizer atestando que a pessoa está apta a correr no dia. Então, o que acontece? Então, as pessoas preenchem um formulário onde elas dizem que estão aptas a correr, mas a responsabilidade é toda delas. Se acontecer qualquer coisa, não é responsabilidade do organizador da corrida, nem da cidade, e sim da pessoa que preencheu o formulário. Tá, mas deixa eu entender. Por que o atestado médico seria um dificultador, teoricamente, da questão de prevenção, né? Porque hoje os médicos, as pessoas, elas não têm condições de determinar posse ou não. A gente vê, inclusive, atletas falecendo, pessoas que são envolvidas, que praticam esportes. O atestado ele não deixaria a prefeitura, a cidade, né, os envolvidos, os organizadores, mais resguardados com relação à questão da possibilidade de existir um falecimento, um óbito? Eu acho que o atestado ele seria um dificultador, porque tem muitos atletas que não querem ir no médico, fazer um atestado, ou já fizeram. Eles não querem também, às vezes, se expor a isso. E por isso que um formulário, às vezes, acaba tirando todo o compromisso, né, da prefeitura, né? E tem um outro lado, tem os que não querem fazer e tem o lado das pessoas que não têm condições de pagar um médico. Porque hoje tu vai no SUS, infelizmente demora para tu conseguir uma consulta. Aí tu vai pagar particular e esse formulário, o parquê, tu vai preencher. Sentiu dor no peito?
Sim, não. Se tu já botou que sentiu dor, já vai ter que ser obrigado a ser encaminhado para o médico. Então, o organizador da corrida ele vai estar recebendo esse formulário e já vai deixar tu fazer a tua inscrição. Então, é um modo de também preservar o organizador e a prefeitura. Enquanto secretária de esportes municipal, teve um incentivo para as maratonas e para as corridas? Sim. Quando eu entrei em 2022 como secretária de esportes, não tinha sorteio público das corridas. Recebiam as cortesias e não tinha sorteio. Aí eu resolvi chamar todos os organizadores e perguntar quantas cortesias cada um dava para a secretaria. E ali eu implementei o sorteio público das corridas, era o sorteio feito ao vivo pelo Instagram, e também colocamos o sorteio para os servidores. Tinha muitos servidores que pediam cortesia, ou tu participa do sorteio geral para toda a população de Porto Alegre, e aí eu resolvi também implementar para os servidores de Porto Alegre. Vereador, o que melhorou no extremo sul de Porto Alegre desde que o senhor assumiu na Câmara? Até fazer um relato aqui, até me identificar um pouco também, porque, né, eu sou morador do extremo sul há apenas 50 anos, né, cheguei em 75 ali, onde tem muitas pessoas que perguntam por que padeiro, né? E padeiro porque minha mãe fazia pão caseiro e eu vendia de porta em porta. Eu sou um padeiro que nem o nosso prefeito fala, um padeiro fake, que nunca fez pão, né? Eu acabava sempre, minha mãezinha que era padeira, fazendo e eu vendendo. E eu entrei na política em 2008 e concorri 3 vezes até chegar no executivo, no legislativo. Hoje eu sou vereador desde 2021. Desde que eu entrei, eu comecei a focar muito na parte mais importante na região. Por quê? O Extremo Sul eu sempre digo que é o bairro, a região mais distante do centro da cidade. Tudo que chega lá, chega com atraso, demora muito para chegar. Depois que o nosso mandato começou a trabalhar forte lá, a gente conseguiu ver mudanças. Nós resolvemos muitos problemas de alagamentos, nós melhoramos muito a parte de acessibilidade, a gente conseguiu reduzir riscos de acidentes em vários pontos e muitas entregas, né? Porque eu sou um vereador que trabalha muito forte em cima da zeladoria da cidade. Eu tenho um escritório político dentro de Belém Novo, onde também a gente fica trabalhando fortemente, buscando todos aqueles problemas que acabam atrapalhando o dia a dia daquela comunidade. E eu acho que nesses 5 anos tem muitas entregas e a gente tem muito mais entrega para fazer, porque é um vereador presente na região, não é só no bairro, porque o Extremo Sul ela é formada de 8 bairros, e mais a Restinga, que é ao lado também, onde a gente tem muito trabalho. Vamos aproveitar aqui, já que estamos falando com o vereador que é do Extremo Sul. Vereador, o que o senhor acha sobre o vereador distrital? Eu vejo ainda que eu sou contra, né? Eu sou contra o vereador distrital. Eu acho, por quê? Eu sou do Extremo Sul, mas eu faço voto na cidade inteira. E nós estamos numa cidade com 1,5 milhão de habitantes. O vereador é da cidade inteira, né? Se for só distrital, eu acho que perde um pouco do viés ali, né? De quem foi a iniciativa de trazer a Copa do Mundo de 2027 feminina para Porto Alegre? Bom, a história é bem legal. Em 2023, a gente estava tendo um campeonato de skate aqui em Porto Alegre, na pista do IAPI, e eu recebi uma ligação dizendo que Brasil poderia ser país sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino. No mesmo momento, liguei para o prefeito e disse: prefeito, vamos enviar o ofício, é aquele jeito dele, né? Toca, toca, toca. No outro dia, fizemos o ofício, encaminhamos para a Federação Gaúcha de Futebol, que aí foi encaminhado para a CBF. Em 2024, saiu que o Brasil era país sede, e, para nossa felicidade, agora em maio de 2025, saiu que Porto Alegre é uma das 8 cidades sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Porto Alegre já está se adaptando? Está sendo feita alguma adaptação para receber esse campeonato? Bom, por que Porto Alegre foi escolhida, né? Acho que é importante a gente falar por que Porto Alegre foi escolhida. Foi escolhido porque recebemos uma Copa em 2014 no Beira-Rio
Então a FIFA escolheu o Beira-Rio, já falando por que não escolheu a Arena, porque deu muita polêmica na época, por que não foi a Arena e sim o Beira-Rio. Então a FIFA escolheu o Beira-Rio por causa de investimento, que aí é um estádio que já estava pronto para a Copa de 2014, foi feito para a Copa de 2014, então não vai ter recurso nenhum, que a FIFA vai colocar assim só o pagamento do aluguel do estádio. Não vem recurso nenhum para Porto Alegre, diferente de 14, que foram colocados muitos investimentos para obras, pega ali a da Cruzeiro, o próprio entorno do Beira-Rio. Então, para a Copa de 27 não vem investimento nenhum da FIFA para Porto Alegre. Vereador, fala pra gente um pouquinho sobre as milhas solidárias. As milhas solidárias é um projeto até do nosso mandato ali, onde, no caso, até eu uso esse exemplo do menino aí que foi a São Silvestre em São Paulo e tinha que fazer rifa, tinha que buscar algum recurso com amigos para poder viajar, para estadia e tudo. E foi por isso. Como Porto Alegre, nós temos muitas viagens, isso aí acaba formando milhas, a gente fez isso para poder dar esse retorno e acabar beneficiando esses atletas e também as escolas também, onde tem muitas oficinas, tem feira de robótica, tem todo esse tipo de trabalho que eles precisam sair e às vezes não tem recurso, a gente formou isso para aproveitar essas milhas. Eu quero parabenizar o vereador por esse projeto, porque quando eu estava como secretária, o que mais vinha eram pessoas batendo na porta pedindo passagem para campeonato de skate, jiu-jitsu, judô, e nós não tínhamos como dar passagem. Então, esse projeto aí, só o que poderia ser feito é o Pro Esporte, que antes de sair eu deixei encaminhado, que é o único modo que poderia ser de pagar passagem. Por exemplo, eu recebi ligação agora sexta-feira pedindo ajuda para uma passagem, uma menina participando do Campeonato Brasileiro de Corrida de Orientação, que ela tem grande chance de ir para o Mundial e não tem recurso para pagar uma passagem para Fortaleza. Então, com esse projeto de milha solidária, com certeza ia poder ajudar muito. Até tem uma menina que eu acompanho ela, eu sigo ela nas redes, de vez em quando eu me encontro com ela, que ela faz taekwondo. Ela hoje é campeã brasileira, agora no mês passado ela se tornou campeã brasileira de taekwondo e ela nos procura. E eu vejo a força e a dificuldade do pai. O pai pega, ele que banca todo, passagem, estadia e tudo, para ver o crescimento da menina. E isso não tem, a gente tem que tentar buscar com empresários, com os parceiros, para poder dar esse tipo de qualidade, né, para esses atletas que às vezes tem todo esse potencial, só não tem como se manter. O esporte salva vidas, Débora? Com certeza, o esporte salva vidas. A gente consegue ver muitos meninos e meninas que são da comunidade, que quando a gente insere no esporte, a gente consegue tirar eles do mau caminho, né? Então, com certeza, ele salva muitas vidas. O senhor concorda? Concordo, porque eu sou vereador da capital, mas antes disso, eu também sou pai de um professor de educação física, onde trabalha com meninos de 5 a 17 anos, uma escola de futebol, é o Atlético Zona Sul, onde ele tem quase 300 crianças. E ele faz a parte dele, é uma escola particular, mas essas crianças todas saem do foco. Acabam indo para o esporte, jogando futebol e não ficam pensando, né? Nós temos muito problema de drogadição na cidade e isso aí contribui muito para levar para um caminho melhor. E tem um outro ponto também, quando fala ali no futebol. Infelizmente, hoje, os muitos jovens estão muito no celular. É o celular, é o videogame, é a televisão. E o modo de tirar é através vamos lá, futebol, beach tênis, piquebol, o basquete. Então, tu tirar essas crianças que estão cada vez com mais doenças com problema com saúde mental, né? Então, tu tirando eles dessa parte do videogame, da televisão, fazendo o esporte, tá transformando vidas. Isso antigamente até, né? Antigamente a gente via, não tinha nada de celular, telefone, tu tinha que ir lá na esquina para fazer uma ligação no orelhão. E aí, eu quando era jovem, né? Vou jogar futebol, juntava ali, ligeirinho, 10, 20 meninos ali, faziam uma pelada. Hoje,
Isso não existe mais. Tu chega nas praças, é um ou dois ali chutando uma bola e tu olha para o canto, é no celular. Isso, a parte aí da tecnologia acabou, né, tirando eles do foco do esporte, e a gente tenta, através desses projetos, para trazer eles aí para a realidade novamente. Vereador, Porto Alegre tem muitas obras, Sim. né? Inclusive nesses últimos anos, as obras da Copa, dentre outras melhorias. Qual a importância do cidadão ter a informação sobre o andamento das obras? Isso aí é transparência, né? Eu acho que até teve uma época na Câmara de Vereadores que eu botei um projeto lá também, até já tinha algum encaminhamento de um outro vereador, mas essa informação é muito importante, saber há quanto tempo vai levar para aquela obra, o investimento que está sendo feito, o que vai proporcionar. Isso é muito importante, o cidadão ter essa informação, mas tem que ter esse canal. Débora, o fato de Porto Alegre sediar uma Copa do Mundo feminina mostra que o governo Mello acaba dando valor às mulheres? Com certeza. Vou contar uma coisa que quase ninguém sabe, né? A única cidade sede que tem uma secretaria específica para tratar sobre a Copa do Mundo é Porto Alegre. Então o prefeito, sim, ele valoriza as mulheres, está preocupado de fazer a melhor Copa aqui. Então eu posso dizer que sim, ele valoriza as mulheres. Vereador, nós acompanhamos que recentemente a Câmara esteve envolvida em uma polêmica sobre a concessão do DEMAI. Qual a sua opinião sobre isso e o que acabou resultando, né, dessa discussão? Isso foi uma discussão muito forte ali na Câmara de Vereadores, porque muita gente puxa em privatização, e privatização não é uma concessão. Eu, como falo que eu sou um morador nato do extremo sul de Porto Alegre, eu vejo que essa concessão, né, ela é muito importante para aquela região, porque quando a gente fala em esgoto tratado, hoje Porto Alegre tem 52% de esgoto tratado. Eu falo aqui, eu falo nos bairros mais próximo, aonde tem mais infraestrutura, mas eu vejo no extremo sul, onde o extremo sul ele tem 37% do tamanho da cidade em extensão, e aonde todo esse esgoto que tem na região, tudo vai para a vala, e da vala vai para o arroio, do arroio vai para o rio. Hoje o extremo sul tem menos de 20% de esgoto tratado. E isso, a gente pensa que nós temos o marco aí do saneamento básico, que até 2033 nós teremos que ter 90% de esgoto tratado na cidade. Por que eu sou favorável? Porque eu quero, nessa região onde eu trabalho, eu milito bastante, eu quero que essa região também seja contemplado com 90%. E aonde também dentro desse projeto que foi aprovado na Câmara de Vereadores, eu tenho uma emenda que até 2033 também nas áreas mais distantes do centro da cidade seja entregue 90% também de esgoto tratado no extremo sul. Porque quando eu era jovem, eu tomava banho no Lami. Agora, hoje, é um pouco mais difícil, porque a gente vê muitos esgotos na Praia do Lame. Claro, tem locais balneáveis, mas eu quero que isso volte, né? Eu quero que a gente chegue na Orla de Ipanema também ali, e a gente tenha uma praia balneável também. E é por isso que eu sou favorável à parcerização. E através da minha emenda, a minha comunidade ficou muito contente e acharam que nós estamos no caminho certo. Débora, a gente vê hoje que o futebol ele é um esporte milionário, né? Altos salários são pagos aos jogadores de futebol profissional. Em compensação, existe uma grande diferença salarial com relação às mulheres. Do que se deve a isso? E se tu achas que, por acaso, essa situação tem como modificar com o tempo? Bom, na verdade, essa valorização das mulheres vem agora nos últimos anos, né? A gente tem feito um trabalho com as pioneiras do futebol feminino, onde elas não recebiam nada para vir jogar.
aqui em Porto Alegre. Muitas moravam em Canoas e vinham caminhando até Porto Alegre para poder jogar futebol. Então a gente está fazendo até uma websérie com elas, contando a história de vida delas sobre o futebol feminino. E hoje a gente vê ainda muita dificuldade das meninas que estão jogando. Pega aqui Inter, Grêmio, Juventude, Brasil de Farroupilha, que tem muita dificuldade ainda, ganha um salário, uma miséria perto do futebol masculino. Mas eu acho que tem muito trabalho para ser feito ainda para poder valorizar essas meninas. Quem sabe com a Copa sendo no Brasil, então primeira vez na América do Sul, a gente consiga primeiro pontapé para poder valorizar as meninas. A gente sabe aí que vai ter muita dificuldade, porque a gente tem que trabalhar a base, que aí esse é um dos trabalhos que vai fazer com o legado do futebol feminino, a gente poder espalhar o futebol feminino por toda Porto Alegre, por todas as comunidades, para quem sabe sair uma Marta daqui de Porto Alegre. Então a gente tem bastante trabalho aí pela frente, mas sim, eu acho que agora é o pontapé inicial para poder aumentar essa valorização das meninas. Vereador, o senhor foi um comerciante. Como o senhor vê hoje o comércio em Porto Alegre e os camelôs, né, vamos dizer, o comércio que acaba acontecendo sem regularização, atrapalha o comércio regularizado? Eu fui um comerciário, eu trabalhei 17 anos da minha vida dentro de loja, né? Eu trabalhei nas maiores lojas, era vendedor de eletrodoméstico e linha marrom, móveis, né? E hoje eu vejo no centro da cidade que os camelôs acabam, eu acho que um pouco atrapalha quem paga imposto, quem paga aluguel de loja, quem paga funcionário, né? E acaba, às vezes, esse movimento tão grande, acaba tirando um pouco esse movimento e levando esse cliente que... Eu estava conversando agora há pouco com a Débora, que eu sou do tempo que Andradas era um formigueiro, fervia. Eu trabalhava aqui na Doutor Flores e o movimento de carro é o ponto de táxi, é o griteiro na rua. Hoje isso não tem mais. Hoje tu vê o centro da cidade vazio. E esse pessoal, esse cliente todo acaba indo para onde? Para os shoppings, para os bairros, e acaba esvaziando o centro. E a gente tem muitos camelôs aqui ainda na frente das lojas e não é fácil hoje tu manter uma empresa, né? Porque tu pode ver que muitas grandes lojas aqui no centro não existem mais. Antigamente tu andava na Alberto Bins, tu andava na Doutor Flores, tinha lojas grandes ali, de vestuário, de móveis, de eletrodoméstico, que hoje não existe. Se terminaram no tempo por causa disso, pelo tipo de concorrência que tem no centro da cidade. Débora, como foi a implementação dos sorteios públicos? Bom, o sorteio foi como eu falei ali anteriormente. Em 2022, a gente pegou e chamei todos os organizadores de corridas para poder fazer essa implementação. Então, cada organizador entregava uns 50 vagas, outro 20 vagas. A gente fazia um formulário onde quem gostaria de participar do sorteio colocava seu nome, telefone, e-mail. No sorteador, aqueles que tem virtual, a gente selecionava todos os nomes e colocava nesse sorteador. E aí ali a gente fazia, através do Instagram, esse sorteio público. E a gente quer, vamos lá, eu falando mais, não mais como secretária de esporte, mas como secretária da Copa, como profissional de educação física, como conselheira nacional de esporte, que cada vez aumente mais esses sorteios. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm condições de pagar uma corrida e que esse sorteio, essa vaga, tu tá ajudando muitas pessoas. Então a gente sabe que tem pessoas que ganham, que têm condições de pagar, mas infelizmente não tem como a gente pegar e separar, não tem condições, tu não vai participar do sorteio. Mas eu acho que sim, acho que cada vez lutar para ter o aumento dessas vagas, para as pessoas poderem participar. E também aumentar a vaga dos servidores, cada vez tem mais servidores correndo, que a corrida de rua foi um boom, né? Cada vez mais nós temos aí hoje mais de 90 corridas no ano em Porto Alegre. As pessoas estão preocupadas com a sua qualidade de vida, com a sua saúde. Então, eu acho que temos que aumentar esse número de sorteios. Tá aí, acho que é um desafio para o vereador, para poder aumentar esse número de sorteios de corridas públicas. Até usando essa fala, nós tratamos isso dentro da nossa comissão da SES, onde a gente queria uma transparência maior
na parte do sorteio. E também eles estavam fazendo um sorteio de 10 vagas. A gente pediu um aumento de vagas, assim, tanto nas corridas quanto qualquer tipo de sorteio que tenha. Parece que foi adequado, eles aumentaram, mas ainda fica muitos ingressos ainda, né? Muitas inscrições na mão de gente, de pessoas ainda, que acaba destinando para pessoas que têm condições. E tem muita gente que não tem condições, acaba às vezes não participando de corridas por falta de recurso, né? Eu vou dizer assim, muitas corridas, Maratona Internacional, New Balance, a gente sempre teve mais de 50 inscrições, assim, vagas para poder fazer esse sorteio. Mas eu acho que sim, é um desafio que tem que ser feito quando o organizador de corrida coloca, eu quero fazer a corrida, uma maratona. Então, que tem ali, ó, tu vai ter 25 mil inscritos, então que seja 100 vagas solidárias, que tu possa fazer o sorteio. Então, tu faz, tem uma corrida que é 2.000 vagas, então que seja 30 vagas solidárias. Tem um percentual, então, né? Tem um percentual, acho que essa é uma coisa que tem que ser feita, tem que ter um percentual, porque é muito fácil. O organizador vem aqui, vem para Porto Alegre, tem muitos que não são de Porto Alegre, então a gente tem um custo. É o custo da EPTC, é o custo da limpeza urbana, é o custo dos próprios funcionários da secretaria. Então tem um custo, acho que tem que ter uma contrapartida para a cidade. Até o prefeito Melo fala sobre isso, né? Quando tem as corridas, o pessoal vem, faz a corrida, vão embora, fica toda a sujeira para o DMLU limpar. E isso tem custo. Exige tempo, exige servidores para fazer, exige maquinário, e até ele diz, não, tem que ter uma taxa, vai ter uma corrida, bota ali 10, 20 mil atletas. Hoje, uma inscrição para uma corrida não é menos de R$200. E isso é só chegar e captar o dinheiro e ir embora, né? Eles têm que deixar alguma coisa para a cidade. E também eu acho que a gente tem que mudar também a parte dos sorteios, e as isenções não pode ser 10, 20, 100. Tem que ter uma porcentagem, botar 2, 3% para poder levar para as entidades que precisam. Está aí um projeto de lei, vereador. Olha, uma boa. Ó, Bia, anota aí para a gente poder, de repente, fazer esse projeto aí e dar um pouquinho, já que Porto Alegre é a capital das corridas de rua, por que não a gente botar mais atletas aí? Não, e eu acho que dá até para valorizar, pega esses atletas que estão no pódio geral, sim, porque não dá para ele a próxima corrida, ele ganhou geral na POA, Night Run, porque não dá essa vaga para ele na próxima corrida, da inscrição. E Porto Alegre, cada dia, vai aumentando mais o número de participantes. Tem muita gente, né? Os gordinhos aí estão correndo, porque esses caras, gordinhos. Os gordinhos, tem gente, eu vejo isso dentro de amigos, né? Que começaram a ter uma vida saudável através de corridas. Começaram correndo 500 metros, 1 quilômetro, 2, hoje estão fazendo 21. É que é um esporte barato, né? É só tu colocar o tênis e... É o que eu sempre falo, só precisa de um tênis e começar a correr. Vereador, recentemente nós tivemos a saída do governador Eduardo Leite do PSDB. A pergunta é a seguinte, o senhor continuará no PSDB? Eu sou um vereador eleito, reeleito pelo PSDB, eu não tenho como sair hoje, e também me sinto muito confortável dentro do PSDB aqui em Porto Alegre, porque nós temos uma bancada aqui parceira, que sou eu, o vereador Marcelo Bernardi, eu sou líder da bancada, o Marcelo é o vice-líder, e nós temos o Moisés Barbosa também, que é um baita parceiro e presidente do PSDB, é um cara que luta, um tucano nato. E eu vejo que o PSDB tem uma caminhada muito grande pela frente. Eu sou do PSDB e nem tenho como sair porque eu não tenho janela. E também não tenho interesse hoje de sair do PSDB, porque eu estou muito confortável e muito feliz nesse meu partido. E o ano que vem tem eleição, e se alguns deputados saírem, o governador foi PSD, nós, o ano que vem, tendo eleição, nós estamos recebendo também muita gente se filiando também, vendo que o PSDB é um partido que tem uma história. E tem uma história que não pode ser apagada, o PSDB é um partido que não pode se terminar, e ele vai, eu sei que
nós vamos eleger muitos deputados estaduais, federais, senadores e também governadores. Nós temos o Ciro Gomes, que veio para o PSDB, nós temos muitos nomes fortes para deixar o nosso partido ainda mais forte ainda no ano que vem. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso, mas vou ser mais incisivo. A saída do governador Eduardo Leite enfraqueceu o PSDB ou não? Hoje eu não enxergo isso ainda, né? Porque de repente eu tô dentro de uma bolha aqui na cidade, né? Mas, claro, com a saída do governador, muita gente vai segui-lo, né? Nós sabemos que tem deputados estaduais e deputado federal que vai junto com ele, porque eles têm um projeto pela frente, né? E a saída também do Eduardo Leite era dele concorrer à presidência da República, né? Como presidente, mas eu não sei como está aí, ou se ele vai ser candidato a presidente ou se ele vai ao Senado. E eu acho que, no momento, a gente vai ter algumas baixas, mas como eu falei, nós vamos ter muita gente chegando ao PSDB agora para o ano que vem, abrindo a janela, tem saídas, mas tem entradas também. E eu não vejo um enfraquecimento tão forte aí. Débora, hoje Porto Alegre tem uma das maiores rampas de skates do mundo, é isso? O que está sendo feito com essa estrutura que foi criada? Né? Aumentou o número de skatistas em Porto Alegre? Bom, nós temos a maior pista da América Latina, que é ali na Orla, o trecho 3. Temos mais de 40 pistas em Porto Alegre. E tivemos o grande evento aí do Mineirinho descendo a pista, que não é pista, é o prédio do CAF, né? Então, que repercutiu aí no mundo inteiro, bateu 3 recordes. E com certeza está cada vez mais aumentando o número de skatistas em Porto Alegre. A gente teve aí o STU, que repercutiu, lotou os hotéis na cidade, com a presença da Fadinha, Raíssa, Pedro Barros. E Porto Alegre agora é a capital nacional do skate. Então foi aprovado o projeto no estado, faz 2 anos. E agora, na última sexta-feira, foi aprovado na Câmara de Deputados, Porto Alegre, capital nacional do skate. Então, temos a capital da corrida e Porto Alegre, capital nacional do skate. Mas a gente tem muito trabalho pelas frentes, né? A gente tem que fazer a revitalização das pistas de skate. A nossa pista mais antiga é a do IAPI, que já tem um adotante, estão fazendo toda uma revitalização. Mas a gente precisa arrumar as outras pistas para poder ter outros nomes saindo daqui de Porto Alegre. Saiu o Luan Barros, saiu daqui, o César Gordo saiu daqui. Então, tem o Mateuzinho, é um menino de 10 anos, está ganhando o Campeonato Brasileiro. Maria Lúcia, que é de Canoas, mais treina aqui. Então, acho que a gente tem que cada vez valorizar mais esses skatistas que estão por aí. Vereador, qual é o maior sucesso do seu mandato? E o que ainda o senhor pretende realizar por Porto Alegre ainda no seu mandato? O que falta? Acho que o meu maior sucesso do meu mandato é essa minha simplicidade, esse meu jeito de tratar as pessoas, né? De sorriso aberto, conversar com todo mundo, andar na rua todo dia e como eu falei antes, entregar qualidade de vida para quem mais precisa, entregar zeladoria para a cidade. A fiscalização nessa parte é muito forte. Eu tenho alguns propósitos para conseguir nesse meu mandato ainda. Tem a Praça Central de Belém Novo, que a gente encaminhou emendas ali, tem projetos sendo finalizado, já foi finalizado o projeto, agora vai para licitação, mês de novembro. Ali era uma briga muito feia, tem uma escola ali, que é a Escola Evarista Flores da Cunha, as crianças no inverno caminhavam no barro. Isso a gente vai terminar, na mesma praça vai ter uma pista de caminhada. Outra demanda muito forte que eu venho lutando, a Parada 21 lá do Lami, onde tinha, quando qualquer chuva que dava, eram muitos alagamentos. A gente já conseguiu eliminar 70% dos alagamentos e tem projetos em cima para a gente finalizar 100%. No Beco do Cego, na parte da Boa Vista, todas tem lá no
na Extrema também, todas essas partes, antigamente qualquer chuva que dava, alagava e as pessoas perdiam tudo. E a gente, através do nosso mandato, a gente conseguiu resolver uma grande parte, e eu creio que dentro desse meu mandato ainda, até 2028, a gente vai poder entregar muito mais. Eu luto também muito por mobilidade na região, ciclovias, linhas de ônibus que são de estrada de chão. A gente tenta trazer pavimentação para que o transporte coletivo consiga atender melhor aquelas comunidades ali. E trabalhando também uma outra parte, a gente vê uma saúde melhor, uma educação melhor. Essas minhas bandeiras aí, onde eu luto todo dia. Débora, para finalizar, o legado que essa Copa do Mundo 2027 deixa para Porto Alegre. O legado que nós vamos deixar é implementar o futebol feminino em toda a cidade. Então, a gente quer atender mais de 600 meninas entre 8 e 17 anos. Então, esse é um projeto que eu estou colocando na Transfere Gov, na plataforma de Brasília, hoje. Então, esse recurso deve estar vindo até o início do ano que vem. E aí a gente tem 12 meses para poder implementar e, sim, deixar esse legado para atender essas meninas que mais precisam, né? Porque a gente sabe que quem tem condições de pagar, vai lá, paga uma escolinha e faz. Mas quem não tem condições, a gente quer ajudar. Então, esse projeto é para atender 600 meninas de escola pública ou bolsista de escola privada. Obrigado, secretária. Obrigado, vereador. Muito obrigado pelo espaço aí, estamos à disposição. Valeu, esses são nosso vereador de Porto Alegre, Gilson Padeiro, e nosso secretário especial da Copa do Mundo Feminina de 2027. Nós somos o @Porto Alegre Oficial e estamos recebendo aqui na Feira do Livro personalidades da política, do mundo dos esportes e também do entretenimento. Um forte abraço, um bom dia a todos.